Olá, estudante do Bacharelado em Administração Pública. Seja bem-vindo ao módulo 3, onde vamos falar em limites, continuidade e derivadas. Essa é a nossa primeira aula, em que vamos falar sobre limites. O cálculo diferencial, que iremos iniciar nesse módulo, irá possibilitar analisar situações dinâmicas, ao contrário do conteúdo de funções em que analisávamos sempre situações estáticas. Hoje é possível, com o cálculo, fazer as situações dinâmicas. E, para o estudo de cálculo, limites são o alicerce. Bom, para estudar limites, considere a função x² menos 9 sobre x menos 3, tal que o domínio é formado por todos os números reais, excetuando o 3. Como nós sabemos, qualquer função dado por um quociente de polinômios, o denominador não pode ser zero, e 3 anula o denominador. Ignorando o fato de que 3 não faz parte do domínio, ou seja, substituindo 3 na função, nós obtemos aí 0 sobre 0, que é um resultado ao qual nós chamamos de indeterminação, ou seja, é um número que pode ser qualquer coisa, 0 dividido por 0, né? Se nós fizermos a substituição na proximidade de 3, que é justamente o que nós vemos como limite, né? Eu quero entender como é que essa função se comporta quando nós aproximamos x de 3. Então, se nós substituirmos x por valores próximos de 3, né? Observando as figuras, nós colocamos x igual a 2, obtivemos a função 5, 2,5, 5,5 e assim por diante, e nos aproximamos de 3 pelo outro lado, colocando 4, 3,5, 3,1. E o que nós observamos ao longo da tabela? Que quanto mais próximo de 3, mais próximo o resultado da função vai dar 6. Então, da observação das tabelas, empiricamente, poderia-se deduzir que à medida em que x se aproxima de 3, o valor de f de x se aproxima de 6. A aproximação de x igual a 3 é chamada de tendência, ou seja, disse que x tende a 3, e essa tendência é indicada pela setinha simbolicamente, né? E a aproximação da função de 6 chamamos de limite. Então, nós vamos dizer que o limite, com x tendendo a 3 de f de x, igual a 6, da forma como está a notação aí no slide. Porém, não podemos confiar em uma simples tabela, até mesmo porque há uma infinidade de números reais mais próximos de 3 do que os apresentados. Ou seja, o conjunto dos números reais é um conjunto denso. Existe uma infinidade de números reais que eu posso colocar, por exemplo, entre 3,1 e 3, ou entre 3,01 e 3, ou entre 3,001 e 3. Mas note também que o numerador, que é x² menos 9, pode ser fatorado como o produto da soma pela diferença. Lembre-se, o produto da soma pela diferença de dois números é igual à diferença entre os seus quadrados. X ao quadrado é o quadrado de x e 9 é o quadrado de 3. E fazendo isso, nós vemos um termo em comum, x menos 3, no numerador e no denominador. Cancelando, temos que f de x é igual a x mais 3. Detalhe, cancelar x menos 3 é dividir por x menos 3, então x tem que ser diferente de 3. Então, nós vemos que a função f de x dada é igual à função x mais 3, exceto para x igual a 3. Graficamente, nós podemos fazer o gráfico da função y igual a x mais 3 e excluir desse gráfico o ponto x igual a 3. E aí nós vemos claramente que quando nós aproximamos de 3, a função se aproxima de 6. Um outro exemplo, né? Considere a função cujo gráfico é representado abaixo. Então, nós temos uma linha que tem um intervalo aberto no ponto 1 e 2. E, no caso, nesse local, em x igual a 1, a função é igual a 1. Tem esse outro pontinho azul. E aí nós vemos que, primeiro, o limite da função f de x
é 2, ou seja, quando nós nos aproximamos de x igual a 1, a função se aproxima de 2, e que f de 1 é igual a 1, que é aquele pontinho azul que tem ali no gráfico, ponto 1 e 1. Então, você veja que a função ser igual ao limite não necessariamente acontece. A função pode ter um valor e o limite pode ser outro. E aí, nessa forma, nós definimos o limite de uma maneira genérica. Limite de f de x com x tendendo a igual a L significa que a função f de x pode se tornar tão próxima de L quanto se queira, bastando para isso escolher x próximo o suficiente de A. Então, nós vemos que quanto mais próximo nós adotamos o x de A, mais próximo o valor da f de x fica de L. Limites laterais. Considere a função f, cujo gráfico é apresentado a seguir. Vamos nos fixar no ponto zero, que é justamente onde a função muda de comportamento. Nós vamos definir o limite lateral pela esquerda e o limite lateral pela direita. O que significa x tender a zero mais, ou seja, zero pela direita? Significa que nós vamos olhar o x se aproximando de zero pelo lado direito, ou seja, pelo lado maior que zero. Nós percebemos pela setinha da direita, né, que quando nos aproximamos pelo gráfico à direita, a função está se aproximando do ponto zero. Então, nós dizemos que o limite lateral pela direita, nesse caso, é zero. E o limite com x tendendo a zero menos, ou seja, zero pela esquerda, é 1. Porque quando nós nos aproximamos de zero pelo lado esquerdo, a função se aproxima de 1. E aí, nesse caso, nós podemos afirmar que o limite com x tendendo a zero, quando se fala limite com x tendendo a zero, é o limite bilateral, ou simplesmente limite com x tendendo a zero, não existe porque o comportamento da função do lado direito e do lado esquerdo de zero são diferentes. Para um limite existir, é necessário que os limites laterais existam e sejam iguais. Vamos ver o seguinte exemplo. A função y igual a f de x, cujo gráfico é representado aí na transparência, né? Vamos lá. Primeiramente, analisando o limite com x tendendo a zero. Note que quando x tende a zero pela direita, ou seja, x tendendo a zero mais, o gráfico, que é essa função constante, é essa parte da função constante que tem aí, ele tende a 2. Assim, quando x tende a zero pelo lado esquerdo, ou seja, pelo lado negativo, a função se aproxima de 2. E aí nós temos limites laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda são iguais a 2, logo o limite da função f de x com x tendendo a zero, que é o limite com x tendendo a zero, também chamado de limite de bilateral com x tendendo a zero, é 2. Já para x tendendo a 2, vejamos, com x tendendo a 2 pela direita, ou 2 mais, nós temos que seguir o que? O lado direito à direita de 2, que vai estar justamente nessa parte aí dessa reta decrescente. Nesse caso, quando nós nos aproximamos de 2 pelo lado direito, a função está se aproximando de menos 1. Então, o limite lateral pela direita é menos 1. Já o limite lateral pelo lado esquerdo, ou seja, pelo lado menor que 2, nós vamos seguir aquela função constante que tem ali, e no caso o limite vale 2. Como os limites laterais são diferentes, nós vamos dizer que o limite bilateral, ou simplesmente o limite com x tendendo a 2, não existe. Limites de funções racionais. Funções racionais, ou seja, quociente de polinômios, são funções contínuas, exceto nos pontos em que o denominador se anula, ou seja, que o denominador é zero. Veja bem, nós estamos aqui trabalhando com um conceito que não foi definido ainda, o que vem a ser função contínua, né? Nós iremos definir numa aula posterior o que é uma função contínua, mas basicamente funções contínuas são aquelas, de grosso modo, em que você pode construir o gráfico sem para isso tirar o lápis do papel. São exemplos de funções contínuas, função de primeiro grau, função de segundo grau. A função de primeiro grau é uma linha reta que vai do menos infinito ao mais infinito.
A função de segundo grau é uma parábola. Não tem nenhum pulo, não tem uma assíntota, não tem nenhum intervalinho aberto no gráfico. Então, isso é uma função contínua. Depois nós vamos definir de uma maneira formal que vem a ser uma função contínua. Mas, pense, se a função é contínua, tanto o limite da função no ponto quanto a função no ponto vão ter o mesmo valor. Porque naquele ponto não vai acontecer nenhum salto, nenhum pulo. A ideia é essa. Depois nós vamos discutir esse conceito com um pouquinho mais, de uma maneira mais formal. Então, no caso de funções contínuas, como é o caso das funções racionais, onde o denominador não se anula, a função e o limite são iguais, nós vamos então simplesmente substituir a tendência no limite. Veja esse exemplo aí. Limite de x ao quadrado mais 1 sobre 3x ao quadrado mais 5, com x tendendo a 1. Então, calculando o valor numérico da função para x igual a 1, nós obtemos 1 ao quadrado mais 1 sobre 3 vezes 1 ao quadrado mais 5. 1 ao quadrado mais 1 dá 2. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. 3 mais 5 dá 8. 2 sobre 8, simplificando, dá 1 quarto. Então, temos aí que o limite da função é 1 quarto. Então, nesse caso, é muito simples. Para calcular limite, é apenas substituir a tendência. Para os demais casos, quando obtemos uma indeterminação, como 0 sobre 0, no resultado, devemos procurar contornar, ou seja, levantar a indeterminação. Um dos métodos para isso é a simplificação por fatoração. Para entender como fazer isso, assista à aula sugerida a seguir.